Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E nos últimos anos a inteligência artificial virou protagonista nas empresas, nos aplicativos e até nas nossas buscas do dia a dia. Mas existe uma mudança silenciosa acontecendo agora. A IA está começando a desaparecer. Mas calma, não é porque ela está indo embora. Pelo contrário, a tecnologia está ficando tão integrada à rotina que deixa de parecer algo separado e passa a funcionar quase de forma invisível. Isso pode transformar completamente a forma como trabalhamos, consumimos conteúdo, usamos a internet e até cuidamos da saúde. No episódio de hoje, vamos entender como essa nova era da inteligência artificial já começou. Você também vai conferir. Novo Galaxy baratinho da Samsung pode chegar com bateria gigante e 8 GB de RAM. Samsung promete eletrodomésticos com IA para reduzir a conta de luz. E celular com câmera robótica já tem data para chegar ao mercado. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. Bora entrar no tema do episódio? A repórter Elisa Fontes conversou com Ricardo Almeida, especialista de IA no Google, sobre os próximos passos da inteligência artificial e como ela deve se tornar cada vez mais natural dentro das empresas e da vida das pessoas. No papo, ele explica como a chamada tecnologia invisível está mudando processos de trabalho, acelerando a hipersonalização no varejo e no marketing, ajudando no desenvolvimento de tratamentos de saúde e até abrindo espaço para uma nova geração de robôs mais inteligentes. A conversa também traz uma reflexão importante sobre os limites da automação e o papel humano em um futuro cada vez mais conectado à inteligência artificial. O que significa tornar a IA invisível no dia a dia das empresas? E por que isso pode mudar a forma como os gestores também trabalham, né? Eu acho que a invisibilidade no mundo corporativo é quando a ferramenta ou o modelo de trabalho se torna óbvio. Ele é tão parte do dia a dia que ele não parece mais mágica, que é como muitas empresas ou pessoas ainda encaram a inteligência artificial. Então, o processo invisível é, eu estou trocando a forma de trabalho com tarefas repetitivas, manuais e colocando isso de uma forma mais inteligente. Então, inicialmente, com o trabalho utilizando inteligência artificial generativa para automatizar parte desse fluxo, e agora a gente passa a usar agentes para delegar parte dessas tarefas. E mais do que usar agentes, usar times de agentes também. Então, agentes especialistas, quebrar essas tarefas. E o ponto da invisibilidade é a área de negócio está criando isso. O usuário final está criando isso, não é mais algo da área de tecnologia, né? Não é um projeto com ciclo longo. E quando isso é parte do teu dia a dia, deixa de ser algo, não que não seja disruptivo, né? Mas deixa de ser não natural, passa a ser natural também para as áreas de negócio, trabalhar com a criação e o uso de inteligência artificial e principalmente nessa fase a criação de agentes. Isso vai facilitar bastante a tornar a tecnologia invisível. A tendência que a gente tem é que a IA ela deixe de ser percebida como uma ferramenta separada, que ela passe muito mais a integrar mesmo as decisões, os processos. E aí, durante muito tempo, muitas empresas até trabalharam com perfis assim, de consumidores, né? Que a gente está aqui no meio muito do varejo, de consumidores que eram perfis médios, né? A gente não tinha um perfil tão definido. Hoje a IA permite essa personalização. Eu gostaria de saber, então, como é que isso é possível hoje, né? Essa hiperpersonalização. Existe um limite também que a gente pode ir até conhecendo esse consumidor, esse usuário? Eu acho que a gente está num cenário onde as possibilidades são imensas, mas a gente vai trabalhar com etapas na jornada de personalização quando a gente pensa no mercado de varejo, por exemplo. Então, eu vou trazer um caso das Casas Bahia, por exemplo, que eles aumentaram em 60% o fechamento de vendas usando inteligência artificial para melhorar o catálogo deles de imagens. Então, ambientar os produtos em lugares onde fazia mais sentido para os clientes deles. E cliente olhando para um aspecto Brasil, ainda não é algo tão regionalizado, mas já tem esse impacto bastante grande no fechamento das vendas. E essas ferramentas vão permitir acelerar a geração de peças de criativos, peças de marketing, e a gente começa a regionalizar minimamente. Então, uma empresa que alcança o Brasil vai conseguir criar rapidamente peças de marketing para cada estado, eventualmente depois para cada cidade, para cada micro-região, de uma forma muito mais rápida. Com a TV 3.0, isso também tende a massificar a criação de peças de marketing, anúncios, produtos regionalizados,
E o grande ponto da inteligência artificial aqui é ajudar a massificar, né? Ainda tem a criatividade humana por trás dos scripts, de como eu alcanço cada um desses públicos, mas eu tenho algo que eu consigo trabalhar em escala industrial na geração desses artefatos, seja peças de produto, a parte de marketing, seja lá o que for que eu quiser criar, né? O poder de criação pode ser usado sob escala agora. Como que a IA ela tá mudando a capacidade mesmo de criar diagnósticos, de tratamentos mais individualizados? Como é que ela pode auxiliar na saúde também? Aqui a gente tem um mundo de oportunidades, né? A gente pode começar falando sobre o AlphaFold, que é um modelo que ajudou ali no mapeamento de mais de 200 milhões de proteínas. Vou falar um pouquinho mais durante o evento, mas isso foi, por exemplo, fundamental durante o Covid-16 para acelerar o processo de pesquisa e desenvolvimento de vacinas. Então, quando a gente entende essa cadeia de proteínas, a gente consegue acelerar o desenvolvimento de medicamentos. A gente tem outros modelos, como o MED, por exemplo, o GEMA-MED, que é um modelo que ajuda com análise de imagens, geração de laudos e uma série de outras ferramentas que auxiliam o profissional da saúde a dar mais foco no paciente do que ele consegue hoje, dado a carga de trabalho. Então, são ferramentas que vêm para ajudar. O TXMed, por exemplo, ajuda na simulação de testes clínicos. Então, ao invés de usar animais, pessoas, a gente consegue simular novas drogas, terapias, medicamentos num cenário para acelerar mesmo o desenvolvimento de drogas e outros tratamentos terapêuticos. E aí a gente vai para uma jornada de gêmeos digitais, tem uma série de possibilidades, mas hoje, por exemplo, esses 3 modelos que são open source estão abertos para os startups, para os profissionais da área da saúde consumirem, né? Num viés mais de desenvolvimento para geração de aplicações, já ajudam muito a mudar a forma que a gente enxerga a saúde. Isso nos leva para um cenário de hiperpersonalização na saúde também. Então, desenvolvimento de remédios pensando no indivíduo e não em grupos de indivíduo, né? Então, aqui a gente abre as portas para um olhar diferente para a saúde também. Isso redefine também, aí entrando um pouco na publicidade, né? A criação publicitária. Isso também, qual que é o impacto disso hoje nesse cenário do marketing como um todo e para as empresas? Eu acho que o principal impacto é na escala. Porque a criatividade humana ela ainda é extremamente necessária por trás de todo o processo. Então, definir uma campanha, um script de um vídeo, ambientação, o público que eu quero impactar, isso ainda é uma atividade do ser humano. Mas assim como no varejo, né, na hiperpersonalização, essa parte de marketing ela é extremamente importante para conseguir enxergar o ser humano e usar a inteligência artificial para dar escala. Eu não vou trabalhar mais com a média, eu vou começar a trabalhar com a população, com as pessoas, com a comunidade, eu vou chegando cada vez mais perto delas. Então, o papel da inteligência artificial, nesse caso, é empoderar, de fato, as pessoas do mundo dos criativos. Existe um risco da gente automatizar muito, né, esses processos e acabar que a gente pensa... O pensamento crítico, né, do ser humano ele vai ser reduzido? Eu acho que existem alguns caminhos, né? Então, respondendo aqui do começo. O primeiro de como a gente capacita pessoas. Uma vantagem interessante que o Google tem nesse cenário é que você provavelmente usa Gmail, a grande maioria das pessoas usam Gmail, então elas já têm a parte de inteligência artificial embarcada ali. Usam chats, usam Meet, seja na vida pessoal ou na vida privada. O Gemini Enterprise, que é a ferramenta que a gente está trazendo para o mercado para facilitar isso, usa essa experiência que as pessoas já têm com as ferramentas de trabalho do dia a dia. O Gemini App, que elas usam na pessoa física ali, que elas já usam também de alguma forma a mesma experiência, só que conectada nas dezenas de fontes de dados de aplicativos SaaS que as pessoas trabalham. Então elas não trabalham só com Workspace. A gente tem cliente que trabalha com M365, ServiceNow, Salesforce, uma série de ferramentas. E a questão da dispersão, o que gera muito retrabalho e que consome muito do ser humano, no geral, é a procura de informação. Então, quando a gente resolve esse trabalho mais massivo, assim, a gente entrega para as pessoas o poder crítico, de fato, né? Então, analisar as informações, fazer esse cruzamento em cima da análise inicial feita pela AI. A gente tem um limite de automação, porque a gente não pode delegar para a inteligência artificial a culpa, com algumas aspas, para o resultado daquilo que a gente faz. Então, o resultado final, ele segue sendo do ser humano, por mais que a gente automatize isso usando a inteligência artificial. E existem várias questões de conformidade, segurança, legislação que precisam ser observadas nesses fluxos de trabalho. Então, no Google a gente tem focado muito nisso, né, de tomar cuidado até onde a gente vai com a automação para respeitar também outras coisas que são extremamente importantes no fluxo de trabalho. Eu acredito que num futuro a gente vai trabalhar de forma diferente, isso está sendo construído agora,
mas não faz muito sentido o ser humano ser substituído num mundo vivido por humanos, né? Então, a gente vai se adaptar. As coisas vão mudar, com certeza, mas o ser humano vai continuar sendo protagonista para sempre. Como é que a IA ela também está mudando tá trazendo esse mundo digital para o mundo físico? O uso de modelos de mundo, que a gente chama, eles têm vários objetivos. Um deles são estudos da AGI, da Inteligência Artificial Geral. Para eu alcançar uma inteligência artificial geral, ela precisa entender o mundo como o ser humano entende o mundo. Porque na prática, a inteligência que a gente conhece é a nossa, né? Então, ele precisa entender o ambiente, ele precisa entender a interação, como que a física se aplica na realidade. E é algo que a inteligência artificial hoje não consegue. Ela consegue fazer cálculos, mas não entender o mundo. Então, esse é um dos principais objetivos. Como resultado ou como consequência desses estudos, a gente começa também a implementar isso na robótica, porque os robôs hoje, eles têm programas pré-determinados, assim como a maioria dos softwares. Eles sabem cumprir tarefas específicas. Mas quando eu pego esse modelo de mundo e transfiro esse conhecimento para a robótica, o meu robô passa a entender o mundo também, mas ele experimenta o mundo de uma forma diferente, porque ele enxerga o mundo, ele conhece o mundo, ele entende a interação entre os objetos, e isso começa de fato a entregar inteligência para os robôs. O que é super interessante se a gente pensar em pessoas que, por exemplo, não têm algum membro, pessoas surdas, pessoas cegas, que eventualmente podem usar ali comandos de voz e ter auxílio de um robô no cumprimento de uma tarefa que hoje pode ser um pouco mais complexa para essa pessoa. Então, existe um caminho muito interessante aqui também na área de acessibilidade com a evolução desses modelos de mundo e a aplicação disso no mundo da robótica também. O Google Cloud ele ampliou bastante a questão da atuação das startups brasileiras, tem se aproximado numa questão mesmo de capacitação, de créditos, né, em nuvem. Então, quais áreas assim, de IA que tem mais despertado esse interesse no ecossistema brasileiro hoje? O Brasil tem um diferencial super interessante, que é a criatividade do brasileiro. Assim, né? Então, todo mundo que a gente conversa tem ideias extremamente disruptivas. A gente vive num país com uma série de desafios a serem resolvidos e a inteligência artificial pode ser parte dessa solução. E o brasileiro, sendo extremamente inventivo, criativo, perseverante, é um povo que consegue construir ideias super interessantes. Então, o Google for Startups está expandindo a atuação, então a gente está saindo fora do eixo Rio-São Paulo, não saindo, ampliando a atuação além do eixo Rio-São Paulo, abrindo pop-ups em Porto Alegre, Florianópolis, Belo Horizonte e Belém, para a gente capturar também essa criatividade, esse desejo empreendedor em regiões diferentes do país, e usar isso justamente para resolver os problemas atuais da sociedade e do mercado brasileiro, né? Então, remover complexidades, ajudar em questões de produtividade, capacitação. É um país continental, né, o Brasil. Então, como que eu entrego essas capacidades nos diferentes lugares do nosso Brasil, né? Então, esse é o foco do Google para 2026 e a gente entende que a era agêntica com inteligência artificial amplia isso também, né? Então, a capacidade de criação e consumo de tecnologia em todo o Brasil. E vamos agora para o Giro de Notícias. A Samsung pode estar preparando um novo celular de entrada com cara de intermediário. O Galaxy A07 5G apareceu em vazamentos com até 8 GB de RAM, bateria gigante de 6.000 mAh e tela de 120 Hz, recursos que normalmente não aparecem em aparelhos tão baratos. O modelo também deve trazer câmera principal de 50 megapixels, processador compatível com 5G e Android 16 de fábrica. Outro destaque é a promessa de até 6 anos de atualizações, mostrando que a Samsung quer elevar o nível dos smartphones mais acessíveis. O aparelho já apareceu em registros da Anatel e pode chegar ao Brasil em breve. A Samsung quer transformar a inteligência artificial em aliada da conta de luz. A empresa anunciou que seus próximos eletrodomésticos terão recursos capazes de reduzir automaticamente o consumo de energia dentro de casa. Geladeiras, lavadoras, ar-condicionado e até robôs aspiradores vão usar IA para aprender os hábitos do usuário e ajustar o funcionamento dos aparelhos em tempo real. Segundo a marca, algumas funções podem economizar até 70% de energia em determinados produtos. Tudo será integrado ao SmartThings, plataforma que conecta os dispositivos da casa inteligente da Samsung.
E a Honor confirmou quando vai lançar um dos celulares mais curiosos dos últimos anos, o smartphone com câmera robótica. O aparelho traz um módulo motorizado que consegue se mover sozinho para seguir as pessoas, estabilizar vídeos e criar movimentos cinematográficos sem precisar de acessórios externos. A proposta mistura inteligência artificial com hardware móvel, algo raro no mercado atual de smartphones. O celular ainda conta com um sensor de 200 megapixels e parceria com a tradicional fabricante de cinema Arri. O lançamento global está previsto para o segundo semestre de 2026, mas ainda sem previsão para o Brasil. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Nathan Vieira e Bruno Bertonzin, sob coordenação de Anaísa Catucci. A trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Vicenzo Varim e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!